Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Concessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, em Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins, é assinado em cerimônia com o governo e a empresa Rumo, que arrematou o trecho em leilão no começo do ano. Reuniões do Ministério da Infraestrutura tratam de uma nova tabela para o frete rodoviário. A expectativa é de que um acordo seja fechado nos próximos dias. Você já pensou em monitorar o desenvolvimento do gado pelo celular? Uma plataforma criada por startup permite que o produtor receba relatórios diários e em tempo real sobre como está a engorda do animal no pasto. Taxa de desemprego no Brasil cai para 12% no segundo trimestre do ano, segundo o IBGE. Novo levantamento do Fundecitrus aponta crescimento de 4,8% da incidência de greening nos pomares de São Paulo e Minas Gerais. E ainda Banco Central reduz taxa básica de juros para 6% ao ano, menor percentual dos últimos 33 anos. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Considerada um dos principais projetos para o escoamento da produção agrícola no país nos próximos anos, a Ferrovia Norte-Sul ligará no futuro a malha ferroviária brasileira das 5 regiões do país. Nesta quarta-feira foi assinado o contrato de concessão de um dos trechos que liga Anápolis, em Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, participaram da assinatura do trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, de Goiás, a Porto Nacional, no Tocantins, e terá 1.537 quilômetros. O trecho foi leiloado em março deste ano e arrematado pela empresa Rumo, que venceu o leilão ao dar lance de 2 bilhões e 700 milhões de reais, um ágio de 100% sobre o valor inicial. A estimativa é que, ao final da concessão, mais de 22 milhões de toneladas tenham sido transportados pela ferrovia. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a assinatura e disse que a obra não é para empreiteiras, e sim para empreendedores. Tem coisas que a gente não compra, conquista. Essa obra aqui não é para empreiteiros, é para empreendedores. Vocês estão acreditando no Brasil. O imperador Pedro II foi a primeira pessoa que pensou a Ferrovia Norte-Sul. Ela começou no governo Sarney, começou há 32 anos atrás, e agora a gente finalmente entrega à sociedade. Ferrovia que vai interligar o Brasil, que vai ser a grande espinha dorsal ferroviária e que é o início de uma mudança. A empresa Rumo será responsável pela exploração, manutenção e conservação da infraestrutura do trecho ao longo da concessão de 30 anos, além da prestação do serviço de transporte ferroviário e investimento na execução de planos ambientais. E em mais um dia de reuniões no Ministério da Infraestrutura, os caminhoneiros voltaram a se encontrar para tratar da questão da tabela do frete. E os caminhoneiros autônomos se mostraram otimistas quanto à criação de uma nova tabela para o frete rodoviário. Segundo representantes da categoria, o acordo está próximo. Os caminhoneiros autônomos foram chamados nesta quarta-feira para mais uma rodada de negociação com áreas técnicas do Ministério da Infraestrutura e também com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As reuniões são fechadas para a imprensa e acontecem pela segunda semana desde que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, suspendeu no último dia 22 de julho a tabela elaborada pela Exalc, que provocou insatisfação aos caminhoneiros. As negociações estão em pleno andamento e os caminhoneiros autônomos acreditam que a nova tabela do frete rodoviário vai prever um piso mínimo para a categoria, que passará a ter remuneração. Hoje a gente tem 12 segmentos que estão incluídas dentro dessa negociação, dentro dessa tabela, e para isso a gente precisa trazer uma realidade de mercado, que é a grande questão do custo Brasil, que é o que a gente sempre diz.
que hoje em dia, às vezes, o transporte é mais caro do que a própria carga. Era necessário uma regulamentação para o caminhoneiro autônomo. Eu acredito que no empenho com o ministro Tarcísio está bem engajado em resolver o problema do autônomo, assim como as outras confederações, e a gente vai conseguir chegar a um consenso aí para estar ajudando o autônomo, porque a gente já não aguenta mais não. Nesta quinta-feira está prevista uma reunião com os embarcadores. O ministro Tarcísio, ele tem dado muita atenção. Se ele dá atenção, porque o governo também concorda. Mas é uma categoria muito complexa, muito grande. Um país com 25 estados, 27 estados, não é brincadeira. Mas a esperança é muito grande, porque se a gente não tiver esperança, imagine a categoria que está rodando nesse país, lá, os que estão nos representando não têm esperança. Nós temos, vocês caminhoneiros tenham esperança sim, que nós temos que encontrar uma saída. Está demorando, porque a coisa é complexa, que vocês sabem disso. Além disso, 3 ações diretas de inconstitucionalidade questionam no Supremo Tribunal Federal a tabela do frete rodoviário, que começou em maio do ano passado, depois da paralisação dos caminhoneiros. China e Estados Unidos devem voltar a se encontrar em setembro para tratar da disputa comercial entre os países. O anúncio foi feito depois do fim da primeira rodada de negociações e discussões, desde que uma trégua foi acertada no mês passado. Delegações dos 2 países se encontraram em Xangai. Uma das principais demandas do presidente americano também foi discutida, a compra de produtos agrícolas por Pequim, mas os detalhes não foram revelados. O encontro foi a primeira rodada de negociações desde que os presidentes dos 2 países concordaram em reiniciar as consultas econômicas e comerciais durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão. Os governos das 2 maiores economias do mundo já impuseram taxas alfandegárias sobre centenas de bilhões de dólares às exportações de cada um, em uma disputa que afeta a economia global. Enquanto isso, o Ministério Chinês do Exterior culpou os Estados Unidos pelo fracasso nas negociações comerciais ao longo do ano. Os comentários são uma reação às críticas de Donald Trump, que criticou Pequim na terça-feira, dizendo que o país sempre quer um acordo diferente no final. E este é o assunto do Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está aqui ao meu lado. Bom, Silmar, até setembro, então, como deve ficar o mercado de commodities agrícolas? Pois é, já havia um certo ceticismo no mercado, especialmente no mercado agrícola, com relação a essa nova rodada de reuniões realizada em Pequim, que terminou nessa quarta-feira. Perdão, em Xangai, e que terminou nessa quarta-feira. Por quê? Por causa das declarações aí, de certa forma até assintosas por parte, especialmente do presidente Donald Trump, de que, de certa forma, está querendo forçar aqui uma negociação, um acordo com os chineses aqui o mais rápido possível. Os chineses não têm pressa, e ficou claro isso agora, depois da reunião de hoje. Havia até uma expectativa de sinalização de alguma compra chinesa de soja americana, por exemplo, para demonstrar aí um gesto de boa vontade. Não aconteceu nada disso. E muitos analistas acham que não vai acontecer nada até setembro e talvez nada depois de setembro também, ou quando muito algumas compras pequenas de soja americana por parte dos chineses. Os chineses estão tranquilos, estão confortáveis agora. Suas necessidades são menores, em função da peste suína africana, né, que vem dizimando uma boa parte do rebanho deles. Eles precisam de menos soja do que precisavam antes. E tem o Brasil aqui tranquilo como fornecedor. Os preços da soja caíram hoje, depois da frustração dessa reunião que terminou hoje em Xangai. Caíram até 15 pontos aqui, mas para o Brasil isso não chega a ser uma má notícia. Isso pode ser compensado por prêmios maiores aqui nos portos, são aqueles ágios nos portos brasileiros em cima das cotações da Bolsa de Chicago, porque a tendência seria até de uma aceleração das compras chinesas de soja brasileira, desta safra e também da futura safra, na medida em que tem esse tempo a ser ganho aqui até setembro, onde nada acontece aqui em termos de negociações com os Estados Unidos e possivelmente depois também não. Para o produtor brasileiro ainda tem o câmbio aqui, com muita oscilação, especialmente no dia de hoje, câmbio caindo aqui, o dólar caindo aqui, numa primeira reação à decisão do Banco Central americano de cortar suas taxas de juros, expectativa que aqui no Brasil acontecesse o mesmo, como aconteceu, mas depois o dólar voltou a subir, subiu bastante em relação ao real, isso é bom para os preços da soja no mercado interno, reação do dólar que se deveu a uma declaração do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, de que esse corte dos juros acontecido hoje foi muito pontual, não tem previsão de novos cortes, que era o que o mercado imaginava que fosse acontecer, não aconteceu, o dólar voltou a subir, amanhã possivelmente nós teremos preços compensados aqui em relação à queda da Bolsa de Chicago, preços melhores no mercado interno brasileiro.
Tá certo, obrigada, Silmar. Enquanto isso, avançam as negociações para um possível acordo comercial entre Estados Unidos e Brasil. O secretário de Comércio dos Estados Unidos se reuniu em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Desde 2011, um secretário de Comércio americano não vinha ao Brasil. E nesta quinta-feira, Wilbur Ross se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a seguir, o novo levantamento do Fundecitrus aponta crescimento de quase 5% na incidência do greening nos pomares de São Paulo e Minas Gerais. E ainda, a Copom reduz taxa Selic para 6% ao ano e taxa de desemprego no Brasil cai para 12% no segundo trimestre, segundo o IBGE. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago recuou 2,6% a 4 dólares e 10 centes o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, queda de 1,2%. O dólar fechou em alta de 0,7% a R$ 3,82. Ibovespa, queda de 1,1% aos 101.812 pontos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros de 6,5% para 6% ao ano. Este é o menor percentual dos últimos 33 anos. Com a decisão, a taxa caiu para o menor percentual desde 1986, quando começou a série histórica do Banco Central. Desde março de 2018, a Selic estava em 6,5%. A taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. O Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias. E nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano cortou os juros pela primeira vez em 11 anos. A taxa fica agora entre o intervalo de 2% e 2,25%. E a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12% no segundo trimestre do ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o Instituto, o desemprego atingiu 12.800.000 pessoas no período, representando um recuo de 4,3% em relação ao primeiro trimestre do ano, quando a taxa no país ficou em 12,7%. Já a população ocupada cresceu para 93.300.000 pessoas, alta de 1,6% na comparação com o trimestre anterior. E o novo levantamento do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, mostra que cresceu 4,8% a incidência do greening nos pomares de São Paulo e Minas Gerais. A principal doença da citricultura atinge 19% das laranjeiras dos dois estados, o que corresponde a cerca de 37 milhões de árvores. É o segundo ano consecutivo de crescimento. E a seguir, previsão do tempo. O mês de agosto começa com uma frente fria no sul do país. E ainda, você já pensou em monitorar o desenvolvimento do gado pelo celular? Uma plataforma criada por startup permite que o produtor receba relatórios diários e em tempo real sobre como está a engorda do animal no pasto. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 1% no Triângulo Mineiro. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,7% a 8 dólares e 69 centes o bushel. E o mês de agosto inicia com mudanças na temperatura. A frente fria que avança nos próximos dias pode causar geada na região sul do país. Vamos acompanhar na previsão do tempo para todo o Brasil. O mês de julho se despede com tempo seco predominando em praticamente todo o Brasil, devido ao avanço de uma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Mas o mês de agosto já deve começar com mudanças no tempo. No Nordeste, a chuva ainda persiste somente em áreas mais costeiras por conta da umidade que vem do oceano e serão pancadas bem rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor. Tem previsão de chuva rápida também em áreas do extremo norte aqui do país, mas o destaque da quinta-feira, primeiro dia do mês de agosto, é a chuva que retorna principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, até mesmo na metade sul catarinense. Isso por conta da aproximação de uma nova frente fria que deve mudar o tempo nesses próximos dias. Pela manhã, temperatura mínima de 17 graus em Campo Grande, 14 graus na capital paulista. No período da tarde, calor intenso na
metade norte brasileira, máximas que ainda devem passar facilmente dos 30 graus. Agora no sul e no sudeste a temperatura é um pouquinho mais amena, máxima de 26 graus na capital paulista. E para os próximos dias, aí sim, a frente fria vai avançar e provoca chuva em áreas do centro-sul. Tem previsão de chuva em boa parte da região sul e também em áreas aqui do sudeste, com acumulados que devem chegar até os 20 milímetros. E o destaque é que essa chuva não é persistente. Já no final de semana, tempo seco, queda acentuada na temperatura e potencial de geada, mas principalmente no sul do Brasil. A comercialização de sêmen bovino no mercado brasileiro cresceu 13,5% no primeiro trimestre de 2019, de acordo com a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Os números positivos movimentam também o mercado de genética. É a busca pela eficiência e a redução de custos na pecuária. A genética aditiva atua no setor há 4 décadas e é uma das pioneiras no Brasil no uso dessas tecnologias. No primeiro trimestre deste ano, foram vendidos 2.600.000 doses de sêmen bovino no país, contra 2.300.000 registradas no mesmo período de 2018. Um mercado que vem sendo puxado pelo segmento de bovinos de corte, que registrou um crescimento de 17%. No setor leiteiro, as vendas cresceram 8%. Os números do setor mostram que de toda a genética disponível nas centrais de inseminação, cerca de 20% são da genética aditiva, ou tem na genealogia touros da empresa. O resultado de um trabalho de 4 décadas e que foi impulsionado em 1991, quando começaram as parcerias com a Embrapa e a entrada da empresa no Programa de Melhoramento Genético da raça Nelore Brasil. No dia 3 de agosto, a genética aditiva realiza o 16º mega leilão com 300 touros Nelores selecionados. O evento será realizado na capital do Mato Grosso do Sul, a partir das 10 da manhã, e será transmitido pelo canal Terra Viva. Todos os países da União Europeia exigem a rastreabilidade para importar a carne bovina brasileira. Sabendo disso, muitos pecuaristas buscam formas de agregar valor à produção. No mercado, o que não faltam são inovações para auxiliar o produtor na tarefa de acompanhar bem de perto o rebanho na fazenda. A rastreabilidade bovina permite a identificação dos animais desde o nascimento até o abate. No Brasil, as normas e procedimentos para o processo produtivo são estabelecidas pelo Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos, o SISMOV. O produtor interessado deve solicitar o cadastramento da propriedade a uma empresa certificadora credenciada pelo Ministério da Agricultura. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é a responsável pela gestão dos protocolos. Já a fiscalização e a auditoria dos processos ficam com o MAPA. E a rastreabilidade está diretamente ligada à sustentabilidade do agronegócio e ao uso da tecnologia no campo. E o que não faltam são inovações que ajudam o produtor nesta tarefa de acompanhar bem de perto a evolução do rebanho na fazenda. Você já pensou em monitorar todo o desenvolvimento do gado pelo celular? A plataforma criada por uma startup mineira permite que o produtor receba relatórios diários e em tempo real sobre como está a engorda do animal no pasto. As informações são coletadas nesta balança, instalada próxima ao bebedouro de água. Os animais entram voluntariamente e aí é feita a pesagem. Os dados são registrados automaticamente no equipamento e depois disponibilizados num aplicativo para o produtor. O produtor, no seu método tradicional, para ele fazer a gestão do rebanho, ele tem que movimentar muito o gado, né? Então ele pega o animal, leva ao curral de manejo, pesa o animal, sabe qual foi a resposta nutritiva ou da gestão sanitária. Então ele demora muito tempo para fazer estar entre uma pesagem e outra. O que é uma balança que é instalada em frente ao bebedouro, no local de manejo dos animais, em que você não precisa conduzir o animal. O animal voluntariamente vai beber água e sobe na nossa balança. Marcelo Ribas é médico veterinário e diretor executivo da empresa que criou a plataforma. Ele explica que o equipamento avalia a eficiência alimentar do gado e os dados ajudam os pecuaristas a tomarem decisões mais rápidas na fazenda, principalmente com relação à saúde dos animais.
Então, se você pensar num foco de alguma doença, em que algum animal foi detectado lá na frente, vou dar um exemplo recente que a gente teve da vaca louca, eu consigo falar nas fazendas em que é integrado monitora os animais, quais eram os animais que estavam manejados na mesma época, naquele mesmo curral, naquele mesmo pasto daquela fazenda. Isso facilita muito um controle e erradicação de uma doença. Atualmente, a empresa já comercializou 1.000 equipamentos no Brasil, Uruguai e Estados Unidos. Segundo o fabricante, o ideal para garantir o bem-estar dos animais é instalar uma balança para cada 50 cabeças. O investimento por equipamento é de cerca de R$6 mil. 2 ciclos de engorda eu já consigo pagar o investimento do equipamento. A pecuária de precisão foi pensada para ter ação sobre o indivíduo e não mais aquela visão de grupo. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.